Gabriel Chemes, ele pergunta aqui, ó, Sandra, no seu trajeto de dublar a Chiquinha, como foi dividir o personagem com a dubladora Cecília Lemes? Principalmente na dublagem mais recente que aconteceu em 2018. Assim, eu volto àquela coisa que eu falei antes. A minha voz não é parecida com a Maria Antonieta, com a voz da Maria Antonieta. Então, para que a Chiquinha brasileira tenha aquela voz junto com aquele corpo, é a minha voz. Então, assim, não tenho nenhum problema. Sei lá, não tenho nenhum problema. Nunca me senti... Ela também dublou, porque eu morei alguns anos fora. E ela foi pra Itália, né? Exato. Ela refez uns episódios e outros ela dublou mesmo. Sandra, vamos aproveitar esse momento, então, e falar um pouco da sua carreira, porque a gente ficou falando flash. Como que é seu começo? Quando você começa? Então, começo lá na escola. Eu tô na escola, tem um colega que diz que tá tendo um teste para fazer dublagem. Não sabia o que era, mas fiquei encantada quando entrei no estúdio na BKS. Mas colega o quê? Da escola? Da escola, exatamente. Aí encontrei o pai dele. O pai dele estava lá e ele fez um primeiro teste, assim, com um monte de gente da escola que foi até lá. A gente estava, acho que na 6ª, 7ª série. E... O problema de criança é que elas crescem. Quando elas aprendem a dublar, elas crescem. Elas crescem. Exato. E naquela época, acho que a Disney estava começando a querer voz de criança para criança mesmo. Não estava querendo que os adultos fizessem a voz. E aí ele fez um pré-teste ali, só eu passei daquele monte de gente que foi, por incrível que pareça. E aí ele falou para mim: olha, eu vou fazer uma escolinha, vão ter algumas pessoas aqui, a gente vai ficar toda a tarde das 2 às sei lá que horas. E aí, você quer participar? Eu falei, quero. Aí eu passei a ir lá na escolinha e foi dessa forma que eu comecei. Na sequência veio o seu Telmo, né? Você morava onde? Eu morava na Pompeia. Ah, pertinho. Morava na Pompeia, pertinho. E aí veio o Telmo com o Clube do Mickey. Ele acho que ele morava no Rio de Janeiro, trabalhava no Rio de Janeiro, né? O Telmo, às vezes, ele era um cara um pouco explosivo às vezes, e ele deu uma brigada com todo mundo no Rio, e aí foi para São Paulo, e ele era o cara que fazia, aonde ele ia, o trabalho da Disney estava lá. Então ele levou o trabalho para BKS, e na época era o Clube do Mickey. Exato. E aí eu comecei a dublar. E foi indo. Aí tinha o Chips, que era aquele que também lembra do série? Chips? A série Chips. Também Poncherello, Poncherello e eu... Larry Wilcox. É isso aí. Larry Wilcox era o nome do ator. Era o nome do ator. Poncherello era o personagem. Era o Eric Estrada. Eric Estrada. John alguma coisa. É John Poncherello, não? Não, o Poncherello é o John Baker. John Baker. Aí, também. John Baker. Então, comecei a fazer pequenas coisas aí, ia pra escola, enfim. Mas aí eu comecei a profissionalizar mesmo quando fui dublar na TVS. Porque na TVS começaram a chegar essas novelas mexicanas, que, né, um volume muito grande. E aí tinha uma novela chamada Chispita. E aí fui dublar essa personagem em 400 episódios lá, capítulos. Nossa, 400 episódios. E conheci o Gastaldi lá, porque eu não tinha conhecido ainda na BKS. Conheci o Gastaldi, que eram 2 empresas que trabalhavam, que intermediavam, né? Contratavam os dubladores para a TVS ali, para a gente trabalhar lá. E comecei a dublar com ele, comecei a fazer um monte de coisa, e, enfim, até que o dia que chegou o Chaves e fui escalada para fazer a Chiquinha. E aí daí deslanchei. Daí lá na TVS mesmo, fiz novela, daí fui fazer teatro, fiz a peça com o Wendel. E conhecendo uma coisa foi puxando a outra, e acabei fazendo a peça com o Juca, como o Júnior lembrou no início. E, enfim, fiz várias, né? Fiz várias peças de teatro, trabalhei em televisão, fazia muita publicidade. Aí fui para Itália, fiquei na Itália 8 anos. Fui assim, a gente, todo jovem, né? Quer sair um pouco, quer ter aquela... exato. A ideia de sair um pouco, de conhecer e tal. Que idade você tinha? Eu tinha um namorado na época, eu tinha 22 anos. Caramba, foi pra Itália. Fui novinha. Aí fui pra lá, fiquei... Com ele? Fui com ele. É porque ele era italiano, né? Tá. Então fui pra lá com ele. Qual cidade vocês foram? Fui pra Roma. E acabei, assim, ia ficar 2 anos, 3 anos, então acabamos ficando 8, né? Nossa. Tive um filho lá, meu filho nasceu lá. E aí voltei pro Brasil. Marco. Marco é fã do Wendel. E agora tá dublando também, viu? Então aproveito pra fazer o meu jabá aqui. Olha só! Quantos anos? Tá dublando. Ih, meu filho fez 29. Nossa tá.
Meu filho fez 29, você conheceu criança, né? Pois é. Marco tinha uma série, um desenho que Tinha, era um triste. desenho italiano até, né, Marco? É verdade. Era só ele triste. chorando e atrás do pai. eu É acho, verdade, da é. família. Não, da mãe, né? Da mãe, é. Da mãe. Eu Nossa, me lembro triste, disso também. triste, eu É lembro muito disso. triste. Então, foi assim, não sei. É ruim, né? Quando a gente tem que falar assim, uma cronograma, né? Cronológico, porque né? É a nossa vida, né? E a gente não estranho. lembra cronologicamente, Não, é né? tudo muito... É estranho. Então, aí voltei em 96 da Itália. E voltei já praticamente dublando. Tinha um sotaque absurdo, né? Falava tudo assim, né? Aquela coisa horrorosa. a mão aqui, né? Balabanava tudo, né? Mas como voltei já, comecei a dublar e 98, 99... 98 ou 99? Não, 98. Eu comecei a dirigir dublagem na Alamo, Eu lembro. Até fiz um estágiozinho ali com você, lembra? Você tava já lá, né? Eu lembro que você tava numa de tipo... Putz, eu não sei se eu... Exato, porque eu tinha Se uma eu tô pronta dúvida. pra isso, Exato. sabe se o quê? Se eu tava pronta, Pra se eu queria dirigir. voltar, se E eu a queria gente mesmo dando, fazer. você tá louca. Você... Bateu uma... Vai arrebentar. Bate, né? Porque comecei criança, entendeu? Então você começa criança, você fica naquela coisa. Será que eu podia ter sido outra coisa? Será que eu podia ter feito outra coisa? Eu até poderia ter feito, mas eu também não trilhei o caminho errado, entendeu? Entendi. Eu acho que tudo que eu fiz e o que eu fiz, eu tinha que ter feito mesmo. Então, foi legal, foi bacana. Aí comecei a dirigir na Alamo e, enfim, a dublagem virou isso que virou agora, depois de 2010, né? Com os smartphones e com todas as redes sociais e essa loucura toda. E aí o pessoal começa, né? A loucura de querer, enfim, conhecer e saber. Vocês não tinham ideia que tinham fãs e Não, agora, de desse repente, jeito, apareceram não. E eu fãs. nunca fui assim, nunca premeditei esse tipo de coisa. Eu nunca falei, famosa, não famosa. Acho que não. Nunca. Eu acho que isso não passa. Nunca já passou passado pela não por minha uma dava. nova cabeça. geração, tem gente que já entra Não, tem gente que já entra querendo- hoje Agora sim. pensando O cara faz nisso. teatro pra conseguir o registro profissional, mas Deve ele ter. não quer em momento nenhum ir pra TV ou subir num palco. Ele Não, quer né? ser dublador. E aí quer fazer já aquele personagem X pra já rodar o Brasil, pra não sei o quê Mas, e tal. mas isso é o bônus, eu acho também, além do ônus, é o bônus da profissão quando ela se torna famosa. É que nem jogador de futebol, que antigamente, né, quando não se ganhava dinheiro e tal, era uma coisa... Não, você vai estudar, né? Tudo, Hoje em dia, É todo que, mundo... é que esse bônus hoje tá valoriza. vindo Uber. antes de você gostar, de você querer sim, mas fazer. veja bem, claro, porque aí são os pais, é todo mundo fazendo pressão em cima do negócio que tem um glamour. Aham. E, na verdade, não é uma Tem. profissão como qualquer outra. Imagina, gente, a gente acorda cedo, às 8 horas da manhã começa a falar, e aí dependendo do personagem que você encontra na tela, você... Que dificuldade. Eu queria estar quebrando pedra na pedreira, mas eu tenho que acordar de manhã e falar. Pra falar. Não é isso, não é? Ué, cada um sei, eu tem tô o seu brincando, relógio tô sacaneando. biológico, não é Eu tô nisso? sacaneando. Eu tô falando assim, mas é que É o assim... cara em casa falando, esse pessoal reclamando que É, tem que falar. Quem tem que ao acordar pra contrário. falar. Ao contrário, eu sou do artesanato da dublagem, eu gosto de dublar, eu gosto de repetir várias vezes, eu gosto de ensaiar. Eu não sou aquela pessoa que quero chegar fazendo, eu não tenho nada pronto. O fato de eu entender a dinâmica, de eu conhecer o trabalho, de eu saber como ele é feito, e a minha percepção já ser muito apurada, porque eu entro dentro do estúdio, eu vejo, eu não preciso nem estar falando que eu já sei o que está acontecendo na tela, não quer dizer que depois eu não quero ensaiar, não quero ver direitinho, não quero observar a boca que está fazendo, a voz está mais aqui, a voz está mais aqui, a voz está aqui, entendeu? Que voz que é, se é arranhada, se não é, eu quero... E o melhor elogio para mim é não parecia você. Entendeu? Entendi. Quando alguém fala pra mim, Isso jura, é- foi você que dublou, não parecia você. Esse pra mim é um Putz, elogio. Falou, gente, o personagem falou, não precisou de mim. Entendeu? Dei vida ou e a própria falou. dublagem, né? Não é? Porque quando você... Claro que as pessoas que... Hoje em dia a gente tem contato com os fãs de dublagem, que é uma coisa muito bacana. É. Mas o grande público mesmo, a grande dublagem é aquela que você não percebe. Exato. Sim, Aquela que ninguém... não Você incomoda. vai, assiste o filme e fala, pô, que filme fantástico. É, Isso. Então, acabou. assim, nossa, que trilha, hein? É. Olha, que fotografia. Claro, a pessoa que é apaixonada por cinema Mas se alguém vai vai ter essa ser- percepção. Agora, o público, se ele falar assim, cara, que obra maravilhosa. É isso. É. Se a dublagem não falar nada da dublagem, é essa boa dublagem. É. Exato. Então é isso, sou aí uma profissional né? Uma Já- operária. uma operária da da dublagem, voz, da voz. Tá nas né? bocas. Das Tá bocas. A gente Fala. vive nas bocas.